É muito mais fácil quando eu não tô aparecendo na porcaria do vídeo, mas vamos começar assim mesmo. Quem sou eu? Eu sou o cara que tá gravando os vídeos para este belo canal. Eu sou o cara que decidiu estudar para passar no vestibular e, além disso, gravar tudo que eu tô fazendo, pelo menos na parte de matemática, de física, e colocar na internet. Então, oi, tudo bem? Por que eu tô aparecendo aqui então? Para passar alguns avisos importantes. O primeiro deles, que assim eu já falei algumas vezes e vou reforçar aqui. Você não está assistindo um professor resolvendo questões, você não está assistindo alguém que pretende te ensinar alguma coisa de uma maneira formal. Tu está assistindo um cara que está estudando e por um acaso deixou o telefone ligado e está filmando as coisas que está fazendo, tá? E aí tu decidiu que, olha só, vai ser interessante assistir esse cara tentando resolver essas questões. Mas esse cara erra. Esse cara não sabe bem o que ele está fazendo. Esse cara nem sabe onde é que está a câmera. Porque esse cara enxerga mal pra caramba. Então, esse cara tem um óculos. E as pessoas falam, você deveria usar esta porcaria de óculos, porque aí tu vai conseguir enxergar um pouco melhor. Não, não é verdade. Pro meu problema de visão, isso não ajuda em quase nada. Mas é bonitinho, né? Custou caro, é bonitinho. Tá, então voltando aqui à parte das questões, olha, eu vou resolver os livros, mas assim, eu não garanto que as coisas que eu tô falando são 100% corretas e tudo mais. A gente tá chegando nas respostas? Claro, a gente verifica o gabarito com toda a certeza do mundo. Então, pelo menos isso tu vai ter. Outra coisa importante, os livros que a gente está resolvendo, eu dei um jeito de agora garantir que vocês tenham acesso a todos eles. Porque o primeiro livro que eu peguei na minha estante e falei assim, bom, vou resolver isso daqui, vou escanear, tá aqui, o livro me pertence. E aí algumas pessoas vieram me perguntar em relação a ele, como é que iam conseguir aquela edição do livro, porque claro, alguém tem, a pessoa não vai querer ficar esperando sempre por mim para estar resolvendo as coisas, né? E aí não tinha como tu ter acesso àquela versão. Então agora, na continuação das questões que a gente está resolvendo, eu peguei uma versão que você também consegue obter. E como é que eu faço isso? Bom, vai num dos últimos vídeos que a gente tem ali, que eu te mostrei onde tu encontrar, tá bom? Gratuitamente. E os outros livros que eu resolvi, aquele do IESE, o outro livro de matemática do ensino médio lá que é americano também. Não, aquele americano eu não mostrei como encontrar. Falha minha, mas você consegue, tá? Não é tão fácil, mas você, se procurar bem, consegue encontrar. E os livros de ensino fundamental que a gente resolveu, esses eu mostrei aonde tu pode achar. Então tá bom, os livros são acessíveis agora, a gente vai seguir resolvendo, eu vou terminar esse livro de matemática e vou começar a resolver a parte de física. Essa parte de física, veja, algumas pessoinhas me perguntaram se eu não ia resolver ele junto com o livro de matemática. Não, eu não vou. Por quê? Porque a física depende da matemática. A minha matemática não é tão boa assim, como todo mundo conseguiu perceber até agora, né? Não é um mistério para ninguém. A minha matemática não é boa, nunca foi. Então a gente está revisando todo o conteúdo do ensino médio, já revisamos o conteúdo do ensino fundamental por curiosidade. Que maravilha ter um cachorro acuando uma hora dessas, né? Não tem nada melhor. Então, a gente já revisou o conteúdo do ensino fundamental, que era um problema, né? Por a gente eu tô falando de mim mesmo, a gente teve certas dificuldades em saber em lembrar, em saber o que a gente deveria saber ou não para essa parte de ensino médio. Então, agora sabemos tudo a respeito do ensino fundamental na parte da matemática. E aí isso ajudou bastante, né? A continuar resolvendo o livro do ensino médio, mas voltando para física, eu não vou resolver os livros juntos porque o último vídeo que eu gravei tentando resolver o livro de física, eu errei a primeira questão e eu fiquei mais ou menos uns 25 minutos em volta daquela questão. E aí eu parei e falei assim, pera, não, isso aqui não é tão difícil assim, lógico, não era mesmo,
Mas aí, como eu não sabia um pedacinho do conteúdo, e aí a gente tá falando da parte da matemática mesmo, tá? Não foi não ter entendido a parte teórica da física, isso eu tinha entendido muito bem, mas me faltou a matemática. E esses 25 minutos em volta daquela questão, eu não quis continuar o vídeo, não quis mostrar para ninguém, eu excluí o vídeo, então ele não existe mais, tá bom? Mas assim, foi bem vergonhoso, a ponto de eu parar e falar assim, não, vamos resolver um livro por vez, o meu problema é a matemática, então vamos revisar tudo isso para depois pegar o livro de física e terminar ele inteiro. Então é isso que vai acontecer, tá? Mas a parte mais importante do porquê que eu estou aparecendo aqui é para que não digam que eu não avisei, que eu não sou um professor, nunca fui, talvez um dia eu serei, mas por enquanto não. Então, enquanto o canal é pequeno, é fácil tu explicar isso para as pessoas, tá? E as playlists vão continuar lá, então, infelizmente, quer dizer, infelizmente não, mas com o passar do tempo, outras pessoas vão ver aquele conteúdo, as pessoas vão criticar as respostas que eu dei para as questões, porque, lógico, tem coisas que tem 3, 4 maneiras diferentes de tu entregar a mesma resposta. Então, geralmente a minha resposta não vai ser a melhor, não vai ser o caminho mais curto, não vai ser a coisa mais bonita do mundo que tu vai ver. Então, as críticas vão surgir. É normal, tá? Não tem como tu não olhar para aquilo lá e não sentir um pouco de vergonha. Tem questões que tu, bom, se tu acompanhou alguma coisa, tu sabe que às vezes eu fiquei 20 minutos, 10 minutos, às vezes perdido numa questão, sem saber para onde ir, tentando, óbvio, né? Mas assim, perdido. Então isso vai acontecer, vai continuar acontecendo, inclusive por conta de eu não revisar nada antes de começar a gravar o vídeo, então eu literalmente estou abrindo o livro e resolvendo junto com vocês. Então esse tipo de erro vai continuar acontecendo e não é de propósito, acredite em mim. Eu gostaria muito de poder fingir que eu não sei fazer as coisas sabendo fazer, sabe? Mas não tem como, tá? Então, assim, críticas vão acontecer, muito bem, eu sei disso, tá bom? E, assim, é, evita de fazer elas, né, cara? Não tem porquê. Todo mundo aqui já sabe das minhas capacidades de resolver as coisas. Então, pô, tu vai criticar um negócio que todo mundo sabe que é um que mas olha só, ele gastou 15 minutos tentando resolver essa questão, ele não usou tal método, existe uma ferramenta, existe outra porcaria que ele podia ter usado, ele não usou. Olha só, 15 minutos em volta disso. Bom, todo mundo sabe que isso ia acontecer. Então é meio que tu vai estar comentando uma coisa que, bom, é o senso comum, tá? Então talvez tenham pessoas que vão assistir só para se divertir, falar, olha só, quanto tempo será que esse cara vai gastar para resolver essa questão que a gente consegue fazer em 2 minutos? Vamos lá, vamos assistir aí? E aí e isso vai ser a diversão da pessoa. Por que que isso não me interessa? Nem um pouco. Por que que essas críticas não me importam? Por que que isso não me afeta? Cara, é que nem eu falei no começo deste vídeo. Eu estou resolvendo as coisas, estou estudando para passar na porcaria de um vestibular, mas não só isso. Eu não estou estudando só para passar num vestibular, eu estou estudando para depois que eu passar nesse vestibular, eu ainda possa utilizar esses conhecimentos. Eu vou precisar deles, tá? Para o curso que eu quero fazer. Então, nada é descartável. Foi que nem eu falei para vocês e vivo falando, né? Esse assunto é importante, esse outro é mais importante ainda. Por exemplo, a parte de funções que a gente perdeu tanto tempo, é um assunto que vai aparecer numa graduação. Se tu for para a área de exatas, tu vai ver funções o tempo todo. Tu vai trabalhar que nem com as porcarias das frações o tempo todo. Tu precisa saber esses conteúdos. Então é muito diferente tu estudar para passar num vestibular, pensando que tu nunca mais vai precisar usar aquilo dali, do que tu saber que tu vai utilizar todos aqueles conteúdos. Então eu estou estudando para passar no vestibular e para aprender, e para gravar aquilo na cabeça. Então, por isso que a gente está resolvendo tantas questões. E assim, essa coisa, mas ele não escolheu o melhor caminho, mas ele podia ter feito desse jeito ou daquele, mas esse cara é muito lento. Sim, eu sou. Eu sempre fui. Foi que nem eu falei esses dias, assim, eu agradeço por ter pessoas que têm tempo, mas não se preocupam em estudar, sabe? Porque se essas pessoas que têm tempo estudassem e a gente fosse concorrer para o mesmo vestibular, eu não conseguiria competir com elas. Porque assim, eu, eu cansei
de ajudar algumas pessoas, tipo, ensinar um conteúdo para pessoa que ela não sabia e que eu gastei um terror de tempo para aprender aquilo. Aí ela pega lá 2, 3 exemplos, faz, e no final do dia sai respondendo questões que eu ainda não consegui resolver. Tu entende o quão nojento é isso? Tu ensinar alguém, ele sair do zero, ele faz alguns exemplos ali que tu sugeriu, aí ele pede questões mais difíceis, tu entrega para ele e a pessoa consegue resolver coisas que tu ainda não conseguiu resolver, sabe? Então assim, eu demoro muito tempo para aprender as coisas. Eu já falei isso, tem coisas que eu, sei lá, fiz 100, cento e poucas questões até gravar na minha cabeça aquilo. Então, não era para mim estar estudando, tá? Eu já falei isso em outro vídeo, eu não era para mim ser físico, não era para mim ter entrado numa graduação, era para mim estar no exército, bem feliz lá com a vida bem tranquila, tá? Era isso que eu queria fazer da minha vida, não queria nada, não queria aprender mais nada assim. Ficar lá no exército, aprender o que fosse necessário para ir subindo, né, um pouquinho ali na hierarquia, mas ficar lá, tá? Mais nada, não deu, então eu tive que aprender a fazer outra coisa da vida. Eu imagino que ser professor evite que eu passe fome. Pode não, claro que não vai me proporcionar uma vida luxuosa, pelo menos não para mim, que tenho tanta dificuldade de aprender, mas pelo menos vai evitar que eu passe fome se eu me dedicar o suficiente e não me envolver com outras coisas ilícitas, certo? Então, seguindo uma vida regrada, eu evito de passar fome, e é essa a minha motivação. Às vezes as pessoas perguntam, eu falo, e elas acham que eu tô brincando. Acham, né, o cara, ele não quer passar fome. Nossa, que motivação de vida. Pois é a minha. Sim, claro, eu me divirto com outras coisas, eu leio, lógico, eu gosto de música, mas o motivo principal para continuar é não passar fome. Então, a gente estuda para isso. Então, as críticas pouco me importam, eu estou só estudando e por um acaso estou gravando as coisas e mostrando para vocês. Então, é isso mesmo. E que mais? Eu acho que era a coisa mais importante que eu tinha para dizer era essa, né? Eu, assim, eu espero que vocês não fiquem chateados por pensar assim, bah, eu queria comentar o negócio lá, olha, assim que ele fez errado, que ele demorou muito, e eu ia fazer uma piadinha lá, e agora eu não vou poder fazer porque ele não vai se importar. Isso aí, tá certo? Não me importo mesmo, nem um pouco. Eu perdi esse pudor, perdi essa vergonha faz muitos anos, muitos anos. Alguns de vocês nem nascidos não eram ainda e eu já tinha perdido essa vergonha de errar, de ser criticado e tudo mais. Claro que uma coisa é debochar, né? Outra coisa é tu vir falar, olha, cara, tem outra maneira de resolver essa questão. E aí esse teu comentário não vai estar me ajudando só, vai estar ajudando um monte de gente que vai ler ele. Então, supondo que um monte de gente vai assistir isso daqui. Então, acompanhar esse canal. Mas supondo isso, claro, um comentário desse tipo sim. Comentários que são mais para deboche mesmo, não, lamento, tá? Então, eu tive bastante disso no antigo canal que eu tinha. Naquela época eu me importava, tá? Naquela época realmente alguns comentários me acertaram com força, mas também porque as pessoas que estavam fazendo esses comentários me conheciam. Daí criaram algumas contas só pra zoar, sabe? Ah, vamos lá, o cara criou um canal, vamos escrever algumas coisas, vamos tirar um sarro com o cara. Então, assim, algumas críticas que eu vi na época, ali, assim, acertaram em cheio, né? Porque as pessoas me conheciam, os que estavam comentando lá, que achavam que eram meus amigos e tudo é uma grande brincadeira, né? Aí, com esses perfis, então, me incomodou um pouco. Quando eu descobri quem eram as pessoas e tal, ninguém me contou, eu descobri. Como não te interessa, mas aconteceu. Então, assim, foi meio que uma decepção por conta das pessoas, né? E tal. Eu falei, brincadeira não é, né, cara? Tá bom, acertou firme, acertou. Me incomodou um pouco, fez eu me estressar um pouquinho e fez. Aí me livrei dessas amizades, obviamente, né? Essas amizades. Limpei com elas, e aí depois disso eu meio que perdi um pouco do interesse, sabe? Parei de me importar com esse tipo de comentário. Claro que, de novo, só reforçando que se tu for comentar, bom, olha, tem outra maneira de fazer que é muito mais rápida, muito melhor, muito mais simples, tu não vai estar só me ajudando, tu vai estar ajudando as pessoas também que estão assistindo o mesmo vídeo e que ficaram com a dúvida naquela parte. Então, nesse sentido, fica à vontade em comentar, vai ser útil, vai ser legal. Caso contrário, saiba que não vai ter efeito nenhum. Bom,
No mais era isso. Muito obrigado pela tua atenção. A gente se encontra por aí em qualquer canto da internet. Até mais.